bom dia. Bom, o Lúlio vai colocar uma apresentação aí. Vamos deixar a pauta da enfermagem um pouco mais para o final, né? E vamos falar um pouco agora da... A gente tem recebido ainda algumas ponderações ou indagações em relação ao piso também dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. E outras coisas de informe que eu coloquei aí. Então, vamos começar pelos ACS e ACE. Bom, a emenda constitucional 120, né, dispôs aí sobre a política remuneratória e de valorização desses profissionais. Estabeleceu que o piso salarial nacional dessas duas categorias não será inferior a 2 salários mínimos e que também deve ser repassado pela União, né, que cabe aos municípios, aos demais entes, municípios, estados e o Distrito Federal, a responsabilidade de pagamento de outras vantagens, tipo incentivos, auxílios, gratificações, indenizações. Então, quer dizer, qualquer outro consectário que for incluído no pagamento é de responsabilidade do ente pagador. Ao Ministério da Saúde ficou a responsabilidade de repassar os 2 salários mínimos que ele já fixou em portaria, em 2 portarias que a gente vai ver aí. Essa emenda também trouxe uma questão de aposentadoria especial e adicional de insalubridade. Carlão atrás da rodoviária. Posso continuar? Passa o próximo aí, Luli, por favor. Então, foram publicadas as portarias 1971 e 2109, a primeira dos agentes de combate às endemias e a segunda dos agentes comunitários de saúde, estabelecendo o piso que o Ministério da Saúde vai passar para cada agente. Pode passar aí. Em síntese, essas 2 portarias, elas trazem o valor desse vencimento, né, que é de 2.424 hoje, com base na Política Nacional do Salário Mínimo, o repasse retroativo a maio de 2022, que foi a entrada em vigor da emenda 120, e um repasse obrigatório na modalidade fundo a fundo, e que a União já começou a repassar a partir do mês de julho, né, com efeito retroativo a maio e junho. O que é importante aí, e eu sei que é o que mais gera dúvida, porque diz lá assim, olha, o repasse será feito com base no número de agentes cadastrados no CNES, que cumpra os requisitos previstos em lei. Quais são os principais requisitos? Um é vínculo direto, e o outro, a vedação de contratação temporária ou terceirizada. Então, quem tem agente terceirizado, que é contratado por OS ou por cooperativa, enfim, por qualquer outra modalidade que não seja o vínculo direto, esse agente, ele, na forma de cadastrar lá, ele tem uma forma diferente, né? E na hora de fazer esse pagamento, é bem possível que o Ministério não esteja fazendo pelo valor dos 2 salários mínimos. Não, aí eu confesso que eu não sei se ele está garantindo o incentivo de 1.550, que é o que estabelecia anteriormente. Tá sim, Mauro. Tá, né? Então, o Lúlio tem essa informação melhor. Os que não estão com o vínculo previsto em lei continuam recebendo, pelo menos por enquanto, R$ 1.550. Então, é o incentivo que a lei 11.350 estabeleceu. Os municípios têm que aprovar a lei própria para adequar o novo piso, isso a gente já vem falando há 2 assembleias, então é preciso ter lei municipal, apesar de ter a emenda constitucional. Né? Pode passar o próximo aí, Lúlio. Então, o pagamento só deve, a gente já tinha falado isso, só ser feito a partir do repasse pelo Ministério da Saúde e a partir da parcela 7, que foi paga em julho, o Ministério da Saúde já pagou a do mês de julho com o novo piso. E no mesmo dia desse pagamento, ele fez um pagamento complementar das parcelas 5 e 6, que é referente a maio e junho, num valor de R$ 874 por agente
e por competência. Então, quem tiver, por exemplo, sabe o número de agentes cadastrados, vamos dizer que tenha 100 agentes, você vai multiplicar por 874, você vai ver que foi esse valor que caiu referente a 5 e 6, as competências 5 e 6. Eu tive uma gestora, não me recordo agora o município, que me questionou essa semana, que tinha entrado um valor de agente comunitário que ela não sabia de que se tratava, em que podia gastar. Eu falei, olha, deve ser a diferença, olha lá que provavelmente é o complemento das parcelas de 5 e 6. Esse endereço que está aí está disponível na página do Fundo Nacional de Saúde, que está orientando de como consultar essa questão do ajuste da remuneração dos ACE e ACS. Então, eu trouxe isso aí para que o pessoal possa ter maiores informações. Como eu já disse, a emenda também estabeleceu a questão da aposentadoria especial e o adicional de insalubridade, né? No caso da aposentadoria especial, os municípios vão ter que adequar os seus estatutos para aqueles que consideraram como efetiva a categoria estatutária. E os que consideraram como CLT vai ficar por conta do INSS, aí vocês vão ter que ter aquelas regras lá de produzir os documentos necessários para informação ao Instituto de Previdência Geral. E no caso do adicional de insalubridade, a gente já falou também aqui na última Assembleia, porque ela decorre de uma situação de condições sanitárias de trabalho, então ela tem que ser avaliada. O que a Constituição diz é que eles têm direito à aposentadoria especial e adicional de insalubridade. Agora, qual é o que vai ser aplicado? Qual o grau de insalubridade? É o mínimo, médio ou máximo? Isso a lei municipal é que vai dizer. Em regra, quase todos os municípios já têm essa lei municipal, né? E aqueles que não tiverem vão ter que fazer, e, claro, ouvir aí os seus serviços de medicina ou engenharia do trabalho para apurar esse grau e estabelecer qual o índice que vai ser pago a eles. Eu já vi o sindicato dos agentes comunitários de saúde entendendo que o índice, solicitando pagamento na base de 20%. Então, quer dizer, eles estão entendendo que é grau médio, mas isso daí não significa que seja isso. Isso cabe ao município estabelecer. Pode passar o próximo. Também a emenda diz que vai ser excluído, né, essa despesa excluída da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente não tem ainda uma norma da Secretaria do Tesouro Nacional estabelecendo como proceder com essa questão, e nem o TCE do Rio se manifestou ainda. E eu digo TCE do Rio porque o TCE de São Paulo já editou até uma regra, uma norma sobre essa questão, estabelecendo códigos já de classificação para a exclusão dessa despesa. Então, eu imagino que a gente ainda vai ter o Tribunal de Contas do Rio fazendo isso e a Secretaria do Tesouro Nacional, a quem cabe regulamentar as questões contábeis, né? Pode passar. Bom, essa portaria 1445 da Secretaria do Tesouro Nacional, ela modificou algumas classificações, né, de fonte ou destinação de recursos, e já incluiu essa daqui, 604, que é transferência proveniente do governo federal destinada a vencimento dos agentes de saúde, né, os comunitários e os de endemias, e é para controle dos recursos originários do SUS relacionado ao vencimento desses agentes, de acordo com o que está lá na nossa Constituição, artigo 198, parágrafo 7º. Pode passar. Vocês sabem, gente, que os agentes comunitários de saúde, agente de combate à endemia e agora o grupo da enfermagem são as únicas categorias que têm um tratamento constitucional para fins de salário. Está incluído no artigo 198 da Constituição, os parágrafos relacionando essas categorias como categorias que têm um tratamento diferenciado. Essa lei estadual, no fechar da nossa última Assembleia, foi dito que a LERJ tinha aprovado e o governador sancionou
a lei que institui a Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde, com esse nome aí, PECAPS, via pagamento de gratificação anual de estímulo aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, no estado do Rio de Janeiro. E aí tem outro nome, GAEA, eu nem sei dizer, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, mediante transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de saúde. Então, é uma política de atenção básica e nela vai estar incluída essa gratificação. Pode passar, ela vai ser paga anualmente, né? Já diz ali. O valor vai ser definido por parâmetros a partir da implantação do eSUS-AB e do prontuário eletrônico em cada UBS, construção do processo de territorialização com pelo menos 80% dos cadastros domiciliares e individuais efetivamente realizados, realização de pelo menos 80% das visitas domiciliares previstas no território adscrito, redução dos óbitos maternos e infantis conforme parâmetro estabelecido pela SES, e os recursos destinados à atenção primária em saúde serão distribuídos com base nos componentes de sustentabilidade, expansão e desempenho nos termos da deliberação 6745, 17 de março de 2022, que é mais ou menos aquela questão do pré-FAPES que a gente já tem aí, e são esses os componentes que integram o pré-FAPES, né? É uma lei que está ainda confusa, porque, ora, ela fala que, ali ela diz, por exemplo, que vai ser estabelecido com aqueles critérios, mas diz que vai ser pela Secretaria Estadual de Saúde, e, ao mesmo tempo, ela diz que aqui, olha, será paga anualmente no mês determinado por ato da SES, ele fala em portaria, mas pode ser resolução, né? No valor do piso nacional da remuneração por agente. Então, quer dizer, uma hora ele diz que depende daqueles critérios, outra hora ele diz que é o piso da remuneração. Então, o que eu acredito que a portaria ou que a lei quis dizer é que somente a gratificação é que está definida, ela é o piso nacional da remuneração. O incentivo da atenção básica é que vai depender daqueles critérios lá. E uma novidade também que a lei traz, que é a prestação de contas à SES, ao Conselho Estadual de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. Quer dizer, claro que ela não diz a forma. Eu entendo que a Lei Complementar 141, que fala no relatório anual de gestão, o que eu entendo é que o relatório anual de gestão será encaminhado à SES, ao Conselho Estadual de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde, que já é, né? O Conselho Municipal de Saúde já é feito anualmente até o dia 30 de março. É um absurdo você ter que prestar conta ao Conselho Estadual de Saúde. Quem tem que prestar conta ao Conselho Estadual de Saúde é a SES, e não os municípios. Mas, enfim, isso está na lei. Tá? Pode passar? Oi. Só uma observação. A gente teve recentemente uma reunião do Grupo de Trabalho da Atenção Básica aqui do Estado, e essa lei ela foi discutida. E, no momento, a SESA está montando um grupo de trabalho para pensar em como vai fazer essa regulamentação. Tá? Então, ainda ela não vai ter uma aplicabilidade imediata, porque depende dessa regulamentação da SESA, eles estão trabalhando nisso. Tá. Exatamente são esses atos que eu falei ali, que a Secretaria Estadual de Saúde terá que expedir, né, que ele depende para regulamentar a lei. Essa lei aqui, a 14.400, né, ela estabeleceu aí a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas qualitativas e quantitativas contratualizadas com os prestadores de saúde, de serviço de saúde de qualquer natureza, e aí não são só os filantrópicos, qualquer natureza, né, e garantir os repasses financeiros contratualizados em sua integralidade até dia 30 de junho de 2022. Contando a partir de 1º de março de 2020, que até final de fevereiro a gente tinha uma outra lei garantindo, né? E de 1º de março de 2020 para cá, que foi exatamente o período da pandemia, eles estão considerando que não pode cobrar a manutenção de metas pelos prestadores de serviço, que tem aquilo que foi contratualizado tem que ser pago de forma integral.
Eu não sei se vai gerar dúvida em relação ao que foi pago, se vai ter que descontar, se não vai ter. Isso aí, quem quiser depois a gente pode debater isso, mas se alguém descontou, certamente vai ter que integralizar esse pagamento. Pode passar. Aí eu trouxe a Lei Complementar 172, gente, que é de abril de 2020, porque eu tenho recebido muitos questionamentos ainda sobre essa questão aqui. Ó. Essa lei autoriza remanejamento de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constante dos fundos de saúde provenientes de repasse do Ministério da Saúde. Quer dizer, somente repasse do Ministério da Saúde para fazer transposição e transferência. E aí o pessoal me pergunta, mas essa lei ainda está aplicável? Quer dizer, eu não posso mais utilizar recurso de 2021, ou melhor, de 2020, o recurso pode continuar sendo utilizado. O que a lei estabelecia era prazo, e aí foi prorrogado pela Lei Complementar 181, um prazo até o final de 2021 para fazer o quê? Transposição ou transferência, que é o remanejamento, que você podia utilizar de uma rubrica para outra. Agora não pode mais fazer isso porque a lei estourou o prazo, né, o prazo dessa permissão. Mas o recurso pode continuar sendo utilizado, desde que seja para aquela política que ele foi repassado. Então, o recurso foi passado para a atenção básica, que antes você, em tese, podia remanejar para outro tipo de ação, agora você não pode mais, tem que gastar dentro daquilo que foi originalmente passado. E aí eu coloco também a portaria 163, que é de janeiro de 2020, que ela estabeleceu o prazo até 31 de dezembro também de 2021 para execução de recursos repassados a partir de 18 de dezembro de 2013, tem gente que ainda tem dinheiro dessa época aí, e não executados até final do ano de 2019. Então, ela estabeleceu um prazo para se gastar esse recurso e que era para aquisição de equipamento e material permanente. É recurso de investimento, não é recurso de custeio, quer dizer, não pode ser utilizado para outras questões. Tem gente que ainda tem recurso desse em seus saldos, né, financeiros lá, e que às vezes fica perguntando, eu devo devolver? Eu sou da opinião seguinte, eu não devolvo dinheiro nenhum enquanto não for cobrado. Se o Ministério da Saúde mandar uma GRU para vocês, né, que é aquela guia de recolhimento da União, vocês vão devolver, porque tem uma regra lá do Fundo Nacional. Agora, se não cobrou, utiliza o recurso. Agora, é recurso específico de investimento, tem que fazer investimento. Tá? E a mesma portaria dizia lá que a relação das propostas que estavam elegíveis para esse tipo de execução estavam disponíveis aí no site no portal do Fundo Nacional de Saúde. Nem sei se isso está ainda hoje, gente, porque a portaria é de 2020 e o prazo dela venceu também em dezembro do ano passado. Pode passar o próximo. Agora a gente tem a emenda constitucional 124, né, que é de julho, né, 15 de julho ele foi publicada em 15 de julho de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Né? Ela cresceu, como eu disse aí, tornou constitucional essa questão, porque ela cresceu os parágrafos 12 e 13 ao artigo 198 da Constituição Federal. O 12 diz que lei federal vai instituir esses pisos, né, que devem ser observados por pessoas jurídicas de direito público e direito privado, então os entes públicos também estão incluídos. E a União, os estados, o Distrito Federal, tem até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei. Ela foi publicada agora, em 2022, a gente vai falar da lei logo em seguida, para adequar a remuneração dos cargos ou dos planos de carreiras, de modo a atender o piso estabelecido para cada categoria profissional. Então, de antemão, eu já digo, a Lei 14.434 só vai ser aplicável aos municípios a partir de 1º de janeiro de 2023. Aqueles que acharem que têm condições de fazer antes, pode fazer antes, porque a lei ela tem um dispositivo, inclusive, que diz que está em vigor imediatamente. Mas, pelo disposto na emenda constitucional, para os entes públicos, ela só entra em vigor a partir de 1º de janeiro,
para fins de quê? De adequar a lei de responsabilidade fiscal. Toda vez que você cria uma despesa, você precisa fazer a estimativa do impacto orçamentário, né, e financeiro, tanto daquele exercício que está entrando em vigor, como dos dois seguintes. E também fazer adequação tanto à lei orçamentária anual, como à LDO e como ao PPA. Né? Então, a Lei 14.434, que alterou a Lei 7.498, que trata das atividades da enfermagem, nessa lei ela incluiu o piso nacional dessas categorias: enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Para o enfermeiro foi estabelecido um piso de 4.750, para o técnico 70% desse valor, que hoje corresponde a 3.325, para o auxiliar e parteira, o 50% do piso do enfermeiro, que hoje corresponde a R$ 2.375. A lei também diz que ele entra em vigor, como eu já disse, imediatamente, mas que para os entes públicos vai depender da avaliação dos seus planos lá. E mais, nesse dispositivo, a lei diz assim, olha, assegurada a manutenção das remunerações e dos salários vigentes superiores ao piso na data da entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor agora, dia 5 de agosto, imediatamente. E independente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. Esse independentemente de jornada significa para esses que estão com salário superior. Então, se ele está com salário superior a esses que estão fixados na lei, qualquer jornada que ele pratica hoje, se o salário é superior a esses aqui, ele vai ser mantido o que ele está ganhando atualmente. Tá? Pode passar. E eu estou destacando isso por quê? Porque a lei não fala em jornada. Ela não fala nada em jornada de trabalho. A gente sabe que tem hoje categorias de enfermagem com 20, 30 ou 40 horas. E aí, qual vai ser o piso que vai pagar? Então, na minha sugestão, eu coloquei até aí como sugestão, regulamentar a lei federal no âmbito do município, estabelecendo o piso da jornada de 40 horas e valores proporcionais para 30 e 20 horas. Esse tema a gente discutiu um pouco no grupo do Direito Sanitário do CONASEMBS, é um grupo que a gente tem, aliás, a gente tem dois grupos, um que é o grupo do Direito Sanitário e um outro que a gente chama lá de veteranos, que são pessoas que têm assim, um pouco mais de idade, igual eu, de idade no SUS, não é de vida, não. Então, aí eu fiz uma regra, por exemplo, só no caso do enfermeiro aqui, 40 horas seria o piso, 30 horas proporcional a isso seria 3.562 e 20 horas proporcional também 2.375. Isso, gente, é uma sugestão minha, tá? Não está na lei isso, a lei não estabeleceu a jornada, a gente já tem hoje alguns Corém se manifestando, o Corém de Minas Gerais já publicou alguma nota sobre isso, vai fazer uma live hoje à noite sobre essa questão. O Corém da Paraíba já publicou uma nota que eles chamam de cartilha orientando isso. O que é interessante lá é que eles já reconheceram que para a administração pública o piso só começa a valer a partir de janeiro de 2023, isso pelo menos já reconheceram, mas estão entendendo que o piso é igual para qualquer jornada. Eu acredito que não pode, penso que não pode por uma razão. Você cria isonomia. Como é que você paga quem recebe, ou melhor, quem trabalha 20 horas igual a quem trabalha 40 horas? Né? Então, quer dizer, acho que isso aí vai ser difícil de ser aplicado dentro dessa fórmula aí. Pode passar o próximo? Então, aí a gente já tem hoje uma DIN, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, está com esse número aí, 7.222, que foi dada entrada no dia 8 agora, no Supremo Tribunal Federal, já foi despachado, já tem um relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, foi pedida uma medida cautelatória, né, que é uma liminar, mas ainda não houve manifestação do Supremo. E foi arguído lá vício de constitucionalidade formal e material, o vício de iniciativa, porque foi o Congresso que iniciou a lei.
A Constituição diz que lei que estabelece remuneração é privativa do Poder Executivo. É ofensa à autonomia orçamentária dos entes, a gente acabou de falar aí da questão da lei de responsabilidade fiscal, né? E também a não indicação das fontes de custeio, que de onde vai tirar o dinheiro para pagar uma questão que não está prevista. Né? E eu já quero também ressaltar aqui, porque a gente certamente tem muito enfermeiro ou gente da enfermagem na nossa audiência aí, nós não somos contra ao piso da enfermagem, como não somos contra, não fomos também ao dos agentes lá, quando saiu a lei, a emenda do 120. O que a gente traz aqui são as questões jurídicas, né? Algumas questões jurídicas que vão impactar na implementação dessa medida. Mas eu digo que o COSEMES, e eu aqui estou falando pelo COSEMES, não é contra a nenhum piso, ao estabelecimento de nenhum desses pisos aí. Pode passar o próximo. Então, e agora a gente já tem a contraposição. Teve uma entidade, né, que é a Confederação dos Prestadores de Serviço, entrou com a ADI, e agora já tem a Federação Nacional dos Enfermeiros, que está requerendo habilitação como amicus curiae, né, nessa ação. O que significa isso? Ele tem interesse que uma das partes saia vencedora. Claro que o interesse dele é que seja mantida a lei. E o da outra lá, interesse que seja considerado inconstitucional. Então, é uma questão que a gente já tem aí sendo discutida. Acredito que outras entidades vão ainda requerer também a habilitação como amicus curiae nessa ação.